Então, eu fiquei com o comentário 7 e o 8. Você até adentrou um pouco nele, né? Falando sobre as formas de conhecimento do Pramana. E aí, no Sutra, fala assim mesmo: ó, os fatos de conhecimento correto são baseados em cognição direta, inferência e testemunho. E aqui nesse sutra, o 7, ele vai estar falando sobre os três tipos de pramana, né? Que quer dizer meio de conhecimento correto. E aqui eu pontuei a cognição direta e trouxe um exemplo do próprio texto, que seria, né? Aí ele fala: suponha que você vê seu carro vindo na direção de sua porta, você o reconhece imediatamente. Este conhecimento certamente é para ti a caça, né? Que seria essa cognição direta, ou seja, tudo aquilo que a gente coloca em prática, né? E vai ali, eu quero experimentar aquilo para ver se é isso mesmo. E aqui eu vou até fazer um jogo, porque a outra forma de conhecimento seria o testemunho, né? Ou seja, eu ouvi alguém me falar que tal dia aconteceu isso ou aquilo, ou então mesmo até no próprio livro. Oi? Saiu aí para mim, para vocês? Não, tá beleza, né? Vou continuar. Então, né, fazendo aqui um comparativo também entre a cognição direta com os testemunhos, né, que é bem diferente. Quando o testemunho, né, falando, você escuta alguém dizer assim mesmo, que seu carro está em frente à sua porta, né, você não verificou diretamente, então essa é uma forma de pramana, o meio de testemunho. Tem a inferência, né, que diz assim mesmo: agora, se você está sentado em seu quarto e ouve o som familiar de seu carro em frente à sua casa, você reconhece logo como sendo de seu carro. Aqui, seu conhecimento é baseado em contato com o objeto, mas o contato é indireto e envolve o elemento inferência. Inferência seria o que mesmo? A partir de determinadas proposições e premissas, né? Você começa a inferir se é seu carro ou se é aquilo, né? E da própria inferência podemos perceber que há um movimento aqui, né? Destrinchando um pouco, tem um processo da indução, certo? Que eu começo a pensar assim mesmo: pô, todo dia o sol nasce ao leste, né? Com o passar do tempo, repetidamente o sol nasce ao leste, eu vou dizer que, pô, amanhã o sol vai nascer ao leste. Ao mesmo tempo que se encontra em jogo na inferência seria o processo de dedução também, né? Que eu posso falar que o ser humano é mortal, se Sócrates é o homem é mortal, se Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, entende? Então a inferência parte desse espaço, né, onde a gente faz uso de toda a bagagem, né, que a gente já tem previamente, né, conceitual, né, e a gente infere o conhecimento, né, em uma conclusão. Ou seja, esses três tipos de pamana, esse meio de conhecimento, elas dialogam simultaneamente, né? Simultaneamente elas estão em contato uma com a outra. Mas na medida que supostamente alguém te dá o testemunho, o exemplo, dizer que seu carro está em frente da sua porta, e se você for, né, verificar que ele tem a experiência, é uma cognição direta daquilo, e você perceber que aquele testemunho partiu de um conhecimento equivocado, aí que a gente pode estar entrando agora, né, no Sutra número 8, onde justamente o Patanjali vai estar falando sobre isso, né, que é Viparyayo Mitya Gnana Tadirupa Pratishtam, né, que o conhecimento errôneo é uma concepção falsa de uma coisa, cuja forma real não corresponde a tal concepção errada, né? E se a gente olhar bem, eu trouxe o exemplo agora do carro, né? Que alguém fala que seu carro está em frente da sua porta e você simplesmente quer colocar à prova aquele conhecimento que você obteve através do testemunho, e você vai ali conferir, né, nessa cognição direta e ver que não é bem aquilo, né? Isso é um pensamento equivocado, né? E se a gente
observar bem, o que se encontra em jogo aí também seria uma verdade, né, que já se deu previamente, né? Ora, é uma verdade em forma de concordância, né? Se eu falo que o carro tá parado em frente da porta, né? Se eu colocar a prova, eu vou colocar ali que seria uma verdade propositiva, né? Onde há uma concordância entre a proposição, né? O argumento da pessoa, o conhecimento passado, com a coisa em si, né? Então, eu percebo através dessa leitura que se encontra em jogo também já subtendido uma certa verdade, né? A verdade de concordância, né? Da proposição com a coisa ou a verdade por concordância também da coisa com o pensamento suposto. E aí, nesse oitavo sutra, né, que seria esse conhecimento equivocado, ele vai dizer que é uma das formas de conhecimento, né, da Cita-Vitris, né? E como Paulo falou, e eu vou reforçar, né? Talvez seria a modificação da mente, as modificações, né? E aí ele vai dizer as modificações têm relações com os sentimentos, sendo eles dolorosos, neutros ou prazerosos, certo? Então, essas modificações da mente, geralmente, em grande medida, é causado quando você já tem uma experiência externa, quando você é afetado por um objeto, por um corpo exterior e você se envolve com aquilo, né? E aí pode afetar produzindo tanto um sentimento doloroso ou neutro ou prazeroso, né? Então, tendo isso em mente, essa forma de conhecimento seria uma forma de conhecimento que está te afastando, né, da sua verdadeira natureza. Está lançando o nosso eu, né, a essa identificação com os fenômenos transitórios. Esses fenômenos transitórios estão o tempo todo, né, provocando tanto sentimentos, afetos, né, agradáveis, desagradáveis ou neutros. E aí tem um Vipariyaya, né? Que conhecimento equivocado acerca da natureza dos entes. Ou seja, sempre que houver falta de correspondência entre nossa concepção de uma coisa e a coisa em si, temos realmente um exemplo de Vipariyaya, né? E aí está dialogando justamente com a ideia aí que eu trouxe, né? De verdade com correspondência e destrinchando um pouco mais, a gente percebe, a gente pode ver um outro movimento que é mesmo o nosso corpo no mundo, né, envolvido com os objetos no campo do mundo fenomênico, produzindo, né, essas modificações, essas flutuações na mente e sentimento, a gente pode estar formando uma ideia, né, um conhecimento equivocado acerca da natureza de um determinado ente, mas pelo sentimento que aquilo nos provocou, entende? Se eu sou envolvido por um corpo exterior e aí eu acabo, né, tendo uma ideia acerca daquele corpo exterior, falando se aquele objeto é bom ou é ruim, né? Se a natureza dele é A ou B, eu envolvido por essas modificações, né, que estão tá fazendo minha consciência, minha mente flutuar, a ideia, o conhecimento que eu tenho a respeito daquele ente parte das sensações do meu corpo, né? Então não seria um conhecimento adequado acerca da natureza do ente. E com isso está gerando um conhecimento equivocado. E aí, se a gente pensar um pouco mais, analisar, de primeira mão, né, assim que a gente nasce, a gente já é sequestrado por essas formas de, por essa forma de conhecimento, né? No primeiro momento a gente se encontra ali flutuando entre conhecimentos equivocados e possíveis conhecimentos corretos, na medida que se eu tenho um mestre ao meu lado ou um bom professor que
na medida que eu vou crescendo, vai me instruindo com conhecimentos adequados acerca da natureza da realidade, e na medida também que eu me proponho a experimentar, né, ter uma experiência direta com aquilo, levando isso para a prática espiritual, não adianta a gente ficar lendo diversas teorias, né, que funciona no aspecto da terapia, né, psicológica, e aí vai desfazendo determinados nós, né, determinados equívocos, se eu não colocar em prática determinadas, vou ser redundante, né, colocar em prática determinadas práticas meditativas para ter o conhecimento direto. Então, todo aquele conhecimento, né, que provém desses três meios e a gente percebe que é incorreto, se encontra nessa outra modalidade, nessa segunda forma de conhecimento, né, que é o conhecimento errôneo, né, e uma concepção falsa de alguma coisa. E finalizo aqui. Obrigado.